você para que juntos, a uma só voz, nós possamos fazer a leitura desse texto sagrado, Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28, que será a base para a nossa meditação nessa noite, meus irmãos. Leiamos todos juntos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas que foram entregues aqui no gasofilácio nesta noite, na tua casa, Senhor, porque elas são uma resposta do nosso coração de gratidão e de confiança, Pai, que o Senhor é quem sustenta a nossa vida, que o Senhor é quem nos dá o sustento, e em resposta a essa provisão, nós obedientemente vimos aqui para fazer a entrega daquilo que é do Senhor, daquilo que lhe cabe, ó Deus. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que nós não merecemos, mas temos recebido do Senhor, Pai. E também agora, diante da tua palavra lida, Senhor, fala ao nosso coração, ó Pai. Ó Deus, ilumina a nossa mente e coração, a fim de que possamos, ó Deus, com clareza, compreendê-la, Senhor, para que possamos obedecê-la ainda mais, ó Deus. Fala ao nosso coração nessa noite, usa-nos, ó Deus, a todos nós que estamos aqui, e tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Podeis sentar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu gostaria de começar essa noite contando uma ilustração de uma avó muito sábia. Uma avó sábia como muitas avós que nós temos aqui nessa noite, sentadas aqui ouvindo a palavra de Deus, que ouvia os queixumes da sua neta, adolescente, insatisfeita com a sua vida, com os rumos que a sua vida vinha tomando, sem entender muito bem os acontecimentos da sua vida. E aí então aquela avó que estava bordando um bordado, não é? Ao ouvir os queixumes da sua neta, ela chama a sua neta para próximo dela, vira aquele bordado do avesso e mostra para ela aquelas linhas e fala, olha, tá vendo essas linhas aqui? E ela mostra aquelas linhas sem fazer nenhum sentido, não é? Já viram um bordado ao avesso? As linhas todas travadas, você não vê nada, tudo confuso. E ela fala, tá vendo isso aqui? Olha, a nossa vida também é assim. Mas quando você vira ao avesso, aí você percebe que coisa bonita, não é? E aquela avó diz para a neta, olha, confia em Deus, porque é Ele quem está cuidando da nossa vida, é Ele quem tem o controle da nossa vida, e a nossa vida está nas suas mãos. Então, minha filha, confie no Senhor. Meus irmãos, o texto de hoje vai nos falar aqui sobre uma doutrina importantíssima, que nós já começamos desde amanhã, hoje, a falar sobre a providência, quando nós lemos aqui a pergunta do breve catecismo, não é? A providência, esse texto de Romanos vai nos dar algumas lições muito importantes sobre a providência. E a chamada de providência, essa doutrina, ela nos diz que Deus governa, dirige e dispõe todas as coisas. Não foi isso que o irmão João leu aqui no texto dos Salmos, não é? Deus dirige, Ele criou todas as coisas, dirige todas as coisas e sustenta todas as coisas. E na doutrina da providência, nós aprendemos, meus irmãos, que Deus controla tudo. E na nossa finitude, nós temos muita dificuldade de entender como é que Deus é capaz de providenciar e contar e saber de todas as coisas. Quando nós pensamos na criação, nos animais, nos seres humanos,
saber que Deus nos conhece pelo nome. Nós não somos só nós aqui, os milhões, bilhões de habitantes em toda a terra. Deus nos conhece a cada um de nós. E é interessante, meus irmãos, que depois da criação, o que entra em ação é a providência de Deus. E a providência é exatamente isso. Deus não criou todas as coisas e elas foram deixadas no piloto automático. Não. Deus controla todas as coisas. Os nossos dias estão contados. Ninguém morre por acaso. Ninguém morre na véspera. Os nossos dias estão contados. O dia dos animais estão contados. Ele sustenta as aves do céu. E nós estamos vivos e vivemos, não porque nós simplesmente nos alimentamos, mas Deus sustenta a nossa vida até aquele dia determinado. Como isso é misterioso, e como isso é grandioso, e como nós temos dificuldade de compreender isso. Tínhamos um pastor aqui em Niterói, muito conhecido, e ele era muito espirituoso, ele fazia umas brincadeiras assim muito interessantes, né? Eu me lembro que ele falava assim, olha, há coisas que nós não temos como compreender, mas faz uma coisa, quando você morrer, escreve um bilhetinho, coloca no bolso do seu paletó, né? Quando você chegar lá no céu, a primeira coisa você tira do paletó e pergunta para Deus, né? Mas, meus irmãos, há coisas difíceis de compreendermos. Nós não conseguimos entender a grandiosidade do nosso Deus, mas Deus governa, dirige e dispõe todas as coisas, e nada acontece senão pela sua vontade. Isso é grande demais para que nós possamos compreender. E esse texto que nós lemos aqui nessa noite, ele nos ensina sobre a providência de Deus. E a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que a providência de Deus, ela é evidente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A primeira lição que nós aprendemos é que a providência, ela é evidente. Veja aqui no texto que nós lemos aí, o apóstolo Paulo começa com que palavra? Sabemos. Sabemos. Sabemos que todas as coisas. A ideia aqui, meus irmãos, é que não precisa explicar muito. Nós sabemos. E Paulo, falando aos romanos aqui, ele falava para um público que conhecia o Antigo Testamento, que conhecia a lei de Deus, que conhecia aquilo que Deus havia feito no passado. E é por isso que ele começa dizendo, sabemos, nós sabemos que Deus controla todas as coisas, ou seja, essa doutrina da providência não é alguma coisa nova, não é uma doutrina do Novo Testamento. Olhando para trás, olhando para o passado, desde lá é possível ver que Deus controla, governa e dirige todas as coisas. É Ele quem dispõe todas as coisas. É Ele quem governa todas as coisas. Pensemos, meus irmãos, na história de José, na clássica história de José do Egito. Aquele garoto que foi vendido pelos seus irmãos. Notem que ele seria morto, não é isso? Mas aí um irmão, pela providência de Deus, disse, não vamos matar ele, não vamos vender. Vamos vendê-lo como escravo. E ele assim foi vendido, e nós sabemos que ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Não é isso? E essa história de José, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanta dor. Seu pai, pensemos em Jacó, no seu pai, quanta tristeza Jacó teve quando seus irmãos disseram que o seu irmão havia sido morto, tem sido destroçado por um animal feroz. Quanta dor, quanta tristeza. E é possível que se nós olhássemos para a história de José, sem conhecer os propósitos de Deus, mas que coisa injusta, não é? Mas os propósitos de Deus eram tremendos ali. E Deus, através daquela
daquela situação, salvou um povo inteiro de morrer de fome. Não é isso? E todas aquelas pessoas que viviam naquela região foram salvas através daquele propósito de Deus em levar José para lá. E eles não morreram de fome por isso. Ou seja, Deus estava no controle daquela situação. Pensemos em Moisés. Faraó dá aquela ordem às parteiras que mate todos os meninos. E aí então, meus irmãos, naquele momento difícil, as parteiras desobedecem aquela ordem do Estado. E ali nós vemos uma desobediência civil necessária, que a palavra de Deus nos diz, que Pedro nos diz isso, não importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí então aquelas parteiras desobedecem aquela ordem daquele faraó. E desobedecendo, elas salvam muitos meninos, dentre eles Moisés. E aí os seus pais com medo, porque os soldados, a Bíblia nos diz que os soldados entravam pelas casas, né, arrombando as portas em busca de meninos, sabedouros de que isso estava acontecendo. E aí então a mãe de Moisés tem aquele plano de fazer um cestinho, preparar aquele cesto com betume, colocá-lo num rio, ficar ali esperando. E pela providência de Deus, Moisés é pego, não é? E é ali cuidado, fugiu a palavra. Cuidado, não é? Cuidado, é educado pela maior cultura da época. Ele recebe a maior educação da época. Ele é cuidado e é educado por 40 anos, os primeiros 40 anos da sua vida, ele é cuidado na melhor educação, recebe toda a cultura, toda a astronomia, lembrando que ali o Egito era o maior poder da época. Ele então recebe toda a educação, todo o cuidado. E Deus então, através de Moisés, todo o povo de Israel é resgatado ali das mãos de Faraó. É isso? E nós já vemos que quando Moisés foi colocado naquele cestinho, é porque o povo de Israel já estava ficando tão numeroso que já era uma ameaça. É isso? Mas Deus então usa daquela situação para que o povo, Moisés seja um libertador do povo de Israel. Os propósitos de Deus a providência de Deus vai acontecendo na história, meus irmãos. Então, meus queridos irmãos, Deus vai agindo de uma forma que nós não conseguimos entender. A providência de Deus vai agindo de uma forma misteriosa. Pensemos na história de Ruth, uma moabita, entrando na genealogia de Cristo, se casando com Boaz, não é? Olha aí, Deus agindo na história. E ali então, através da linhagem, primeiro Davi, até chegar em Cristo. Pensemos em Esther, a providência de Deus. Amã ali, que quer exterminar todo o povo de Deus, e aí então, ele que preparava para matar todo o povo, e aquilo que ele faz serve para que ele mesmo seja morto. Providência de Deus. Então nós vemos Deus agindo de toda forma, de toda maneira. Quando nós pensamos nisso, meus irmãos, nós podemos voltar lá e pensar em Gênesis 50, 20, quando José do Egito, ele diz assim, é evidente, disse ele, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve com muita gente vida em vós e em todo lugar. Então, olhando para o final da história, nós vemos como Deus estava agindo desde o início.
Então, meus irmãos, a providência, ela é evidente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, em segundo lugar, a providência de Deus, ela é integral. Em primeiro lugar, a providência de Deus é evidente, ela está clara. Basta olhar para a história e nós vemos isso, como Deus tem cuidado do seu povo, como Deus dirige e governa todas as coisas, como Ele cuida da minha vida e da sua vida. Mas, em segundo lugar, a providência de Deus, ela é integral. Quando nós falamos que a providência ela é integral, é porque todas as coisas, não são só as coisas boas, as coisas más também. E nós, com a nossa finitude, nós temos dificuldade de compreender isso, né? Aliás, esse texto da Bíblia, ele é muito mal entendido, porque muitas pessoas acham que quando nós falamos que todas as coisas, quando a palavra de Deus diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem, elas acham que o bem aqui é um final feliz. Ah, então tudo vai dar certo sempre. Tudo vai ser bom. Pode-se passar por sofrimento, mas no final tudo vai dar certo. Meus irmãos, nós estamos sentados aqui nesse auditório hoje, nessa igreja, nesse templo, confortavelmente, ar-condicionado, luz. Ninguém aqui veio para cá escondido. Todos nós somos livres. Mas, meus irmãos, hoje, agora, nós temos muitos irmãos que não podem adorar a Deus livremente como nós estamos fazendo aqui. Nós temos muitos missionários que estão escondidos. Na nossa igreja, nós temos missionários que a junta de missões, na revista que nós recebemos, só tem lá um código. Eles não podem ter os nomes divulgados, porque eles correm perigo de vida. Nós temos irmãos que estão se reunindo em lugares que não tem luz elétrica. Nós temos irmãos nossos que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Então, meus irmãos, há uma ideia muito equivocada desse texto. Há muita gente, né? Nós vemos aí aquelas propagandas, pare de sofrer, não é? Venha para cá e não fique mais doente. Venha para cá e você vai ter um carro 0 quilômetro, uma casa, e etc, e etc. Baseado nesses textos, de forma muito equivocada. Não é isso. A ideia aqui, meus irmãos, é que nós nos tornamos, à medida em que sabemos que todas as coisas cooperam, é para que o nosso bem aqui, é para que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo, mais parecidos com o Senhor. Veja aí no verso de número 35, 8:35, a gente talvez fique mais claro isso para a gente. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo, como ele viveu, como ele morreu, João Batista, os apóstolos, alguns profetas, como é que eles morreram? Eles morreram bem, felizes. Nem sempre foi assim. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina e nos conduz para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. É para isso que nós fomos chamados. E todas as coisas cooperam nesse sentido, para que eu e você sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, para que a nossa vida, nossa maneira de viver, reflita cada dia mais a presença de Cristo em nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos um pastor aqui em Niterói, o reverendo José Dilson, que missionário, 22 anos na África, e nos últimos anos ele vinha trabalhando com crianças, resgatando
crianças ali no Senegal que eram trazidas e são trazidas até hoje do interior do país para mendigarem na capital, em Senegal. E ali na capital eles passam o dia mendigando e depois são levados e são abusados. E no dia seguinte eles são obrigados a sair para ficar pedindo dinheiro na rua e eles têm que trazer o dinheiro no final do dia para dar para aqueles que cuidam deles. E o pastor José Edilson, com a sua missão, resolveu abrir uma casa para abrigar essas crianças que são exploradas. São exploradas até hoje. Isso foi há 4 anos atrás, meus irmãos. E aí, então, um grupo islâmico revoltado com essa situação, ele foi denunciado que estava aliciando crianças para o cristianismo. Ele cuidava das crianças e dava abrigo, e dava lugar para aqueles, escola e abrigo para que alimentação, e lugar para que eles durmam. E aí então ele foi denunciado, foi processado, passou 6 meses preso. 6 meses preso no Senegal. E a nossa igreja, meus irmãos, vou falar isso aqui, gastou muito dinheiro, os melhores advogados, para que o nosso irmão pudesse ser solto. Foi uma luta. 6 meses tentando, até que ele foi solto. Então veja, meus irmãos, nem sempre a nossa fé é só esse bem, é que tudo vai dar certo, é que tudo vai ser bom. Mas ele estava, com certeza, fazendo aquilo que Deus agradaria à vontade de Deus. E na nossa vida, muitas vezes é assim. Na vida cristã, muitas vezes é assim. Primeiro, a cruz, o sofrimento. Não é que nós não possamos desfrutar de coisas boas. Não estou dizendo aqui que nenhum de nós desfruta de coisas boas. Deus é maravilhoso, é bondoso demais. E muitos de nós desfrutamos de muitas coisas boas na nossa vida, mas há muitos irmãos nossos passando por muitas dificuldades, por muitos apertos, por muitas provações. Então, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós aprendemos aqui que a providência de Deus, ela é integral, tanto nas coisas boas, como naquelas que não são tão boas. Mas nós sabemos que até na morte daqueles que morreram pela fé, Deus, através da sua morte, usou a morte de muitos mártires, para que nós estivéssemos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos nos lembrar disso. O bem aqui nem sempre é um final feliz. Pode ser que eu e você estejamos passando e possamos passar por situações difíceis, mas não importa, se Deus está no controle da nossa vida, Ele sabe de todas as coisas e no tempo certo nós vamos entender o projeto de Deus na nossa vida. Há uma ilustração de um jovem que queria ser missionário na África. E ele então busca agências missionárias que o encaminhassem para ser missionário na África. E ele vai a uma agência, vai a outra, até que num determinado momento uma agência resolve mandá-lo para um país na África, para uma aldeia na África, onde o evangelho não havia sido pregado ainda. Ele então vai para lá e chega naquele país, chega próximo daquela aldeia e começa a caminhar e anda quilômetros e não encontra o local. E até que ele passa dias e dias caminhando pela mata lá, tentando se localizar para chegar até o local proposto. E num belo dia ele dorme naquela escuridão e quando ele acorda perto de uma aldeia e ele só vê esqueletos humanos pendurados.
E aí ele então percebe onde ele havia chegado. E ele tenta fugir dali, mas não consegue, ele é alcançado por aquele povo que o amarra, coloca ali ao lado de uma fogueira, e nós já sabemos qual seria o cardápio, né? Daquele dia, não é? E aí ele então ali naquela situação, e ele fala: Senhor, o Senhor me trouxe para cá, para isso. E aí ele então começa a orar a Deus. Mas aí, meus irmãos, depois de um determinado tempo, parece que o chefe daquela aldeia chama o cozinheiro, né? Que já estava lá com fogo aceso, um caldeirão bem grande, e tem uma ideia, fala assim: vamos pegar experimentar a carne desse sujeito aí. Vai lá, tira um pedaço. E aí o cozinheiro vai lá e olha assim para ele e resolve tirar um pedaço da panturrilha dele, né? Quem sabe um filé mignon dali, e dá para o chefe da aldeia experimentar. E o chefe da aldeia experimenta aquela carne, e aí então ele cospe aquilo e diz: mas que carne horrível é essa? Solta esse homem! Essa carne é muito ruim, essa carne não serve para a gente comer. E aí aquele missionário sai, bate em retirada. E quando ele pode, ele fala: Senhor, agora eu entendo por que é que o Senhor me deu essa perna de borracha. É? Então, meus irmãos, os propósitos de Deus, eles se cumprem na nossa vida. Mas quando adolescente, meus irmãos, nós tínhamos um trabalho na nossa federação ali em São Paulo, de adolescentes, e haviam reuniões de muitas federações, e havia um grupo de adolescentes na nossa região, que era um grupo de UPA muito animado, muito adolescente. No acampamento era sempre o grupo mais animado, o grupo que tinha mais adolescentes. E nós sabíamos que naquela igreja, o grupo maior da presença de pessoas ali era de jovens e adolescentes. Porque jovem chama outro jovem, adolescente chama outro adolescente. E haviam ali muitos adolescentes. E nós sabíamos também que naquele grupo de adolescentes, muitos adolescentes estavam ali pela animação, pela companhia, pelo oba-oba. Podemos até pensar nisso. Não estavam comprometidos com Deus de fato. E naquela igreja que ficava ali atrás, para os irmãos se situarem um pouquinho, que nós estamos muito distantes, ficava atrás do prédio da Volkswagen, onde era a fábrica da Volkswagen, que naquela época o ABC Paulista era uma coisa extraordinária, né? As montadoras de automóveis. E aí, meus irmãos, o fato é que naquele grupo de adolescentes, uma jovem dali foi à casa de um desses adolescentes, que não era crente, mas que vivia ali naquele meio, e nós não sabemos como, ele possivelmente pegou uma arma, e daquela arma, possivelmente como uma brincadeira, terminou disparando um tiro na cabeça daquela menina. E aquela jovem morreu ali na hora. O desdobramento disso é que o jornal do grande ABC foi para a frente da igreja, e isso foi um transtorno tremendo para o conselho daquela igreja, para os pastores daquela igreja. Aquela jovem que era crente, a sua mãe, que era membro da igreja, o seu pai não era da igreja, seus irmãos mais velhos não eram da igreja. Isso causou um mal-estar, uma situação terrível. Aquela mãe consolada, crente, temente a Deus, ali, continuou firme. Mas o fato, meus irmãos, que desse acontecimento, Deus usou esse acontecimento e no final daquele ano, aquele grupo de adolescentes e jovens, quase que integralmente foram batizados e fizeram a sua pública profissão de fé. Inclusive, toda aquela família foi levada a Cristo. Deus usa, meus irmãos, situações difíceis para que aqueles jovens pudessem ver que eles também morrem, que adolescentes também morrem, para se comprometerem. Então, Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a providência de Deus, ela é integral. Em primeiro lugar, ela é evidente. Em segundo lugar, ela é
integral. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas em terceiro lugar, a providência de Deus, ela é eletiva. Ela é eletiva. Veja que o texto nos diz aí que, no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo a sua vontade. Chamados segundo a sua vontade. Então a providência, ela é eletiva. Veja que a providência de Deus, ela sustenta toda a criação, mas ela só faz o bem para os eleitos, para aqueles que são chamados, para aqueles que foram chamados, amados por Deus desde a eternidade. A providência de Deus, ela abençoa e é abençoadora apenas para os filhos. E a palavra de Deus nos fala sobre isso, meus irmãos. Notem, nós estamos aqui porque nós somos amados por Deus. Nós somos chamados por Ele. E nós vemos isso, todo o capítulo de número 8, nós vimos isso com muita clareza aqui no texto que nós lemos. Se nós formos ver lá no versículo de número 29, nós vemos aí, olha aí, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Notem que o nosso chamado, nós fomos chamados porque fomos amados por Deus. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos amou. E dentro da providência de Deus, nós somos escolhidos, separados, vivificados. Porque por nós mesmos nós não seríamos capazes de nos chegar a Deus. E é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. A providência de Deus, ela nos dá vida. Ela nos chama para uma nova vida em Cristo. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos alcançados pelo amor de Deus. A palavra de Deus, nós somos chamados e amados desde a eternidade. Desde a eternidade nós fomos amados por Deus. E esse amor de Deus é quem nos alcançou. Que coisa maravilhosa, né? Pensarmos nisso. Pensar que Deus nos ama dessa maneira. E o amor de Deus, quando somos alcançados por Ele, esse amor muda a história da nossa vida, muda a história da nossa família, muda a história da nossa vida. E gerações são alcançadas pelo amor de Deus, por aquilo que Deus faz através de nós. Em Êxodo capítulo 28, nós lemos: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 1000 gerações. É uma realidade. Quantos rumos mudados em famílias inteiras, porque foram alcançadas pelo amor de Deus. Filhos, netos, bisnetos, e gerações são mudadas, porque são alcançadas pelo grande amor de Deus. Isso é bondade de Deus. Deuteronômio 7:9 nos diz assim: saberás que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que amam e cumprem os seus mandamentos. Neemias 1:5, e disse: Senhor, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, meus irmãos, é Deus quem faz o bem. É Deus quem nos chama para a salvação. Porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas fomos chamados, Deus nos deu vida, não é? E morto não tem vida, né? Pode ter lá um corpo boiando num rio e alguém atirar uma corda para resgatá-lo de lá, não há chance nenhuma, porque morto não tem reação. Nós estávamos assim, mortos. Mas quando
a palavra de Deus toca no nosso coração, na nossa vida, nós somos alcançados e temos uma nova vida em Cristo. Então, meus irmãos, a providência de Deus, ela é eletiva. A providência de Deus, sol, chuva, cai sobre todos. Mas a providência de Deus, ela trabalha para quem? Para os escolhidos, para aqueles que foram amados, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Em Romanos 8,30 nós vemos isso, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E nós estamos aqui nessa noite por isso, porque fomos amados, fomos chamados para andarmos em novidade de vida. E a providência de Deus, ela é tremenda. Nós vemos como Deus age na história da humanidade, na história da nossa vida, na história da nossa família, na história da nossa casa, como Deus tem trabalhado na nossa vida, fazendo bem. Eu creio que cada um de nós poderia aqui, quem sabe, se levantar e lembrar de quantas coisas Deus tem feito por ter alcançado você para o amor. E não porque você fizesse algo de bom, porque nós não temos nada de bom, mas é o amor de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus que tem cuidado de cada um de nós. Meus irmãos, pensando assim, nós podemos viver nessa perspectiva. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver assim, sabendo que em todas as coisas, aquelas coisas que são boas e naquelas que não são tão boas para nós, que Deus está usando para o nosso bem, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Que Deus nos abençoe.